Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja a descrição do vídeo. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões de hoje, dia 11 de abril de 2021. Então, olhando um pouco o que aconteceu do acumulado de chuva entre os dias 7 e 9, nós vemos aqui que a maior parte do país apresentou um tempo seco bem definido. Claro que em algumas regiões nós temos uma chuva mais expressiva realmente ocorrendo, porém, na maior parte do país, ou você não teve chuva ocorrendo, ou as chuvas elas ficaram bem, não tão significativas. Né? Teve uma chuva aí da ordem de 3 a 5 milímetros para esse período aí do dia 9. E observando agora a figura da direita, que é o acumulado, né, entre os dias 9, 8 e 7, vemos aqui que a maior parte central aqui do país, entre o Mato Grosso e Goiás, chegando aqui até atuar sobre Minas Gerais, tivemos uma formação de chuva, né, um bom acumulado nesses últimos 3 dias, porém a maior quantidade desse acumulado se realizou realmente entre os dias 7 e dia 8, já que o dia 9, a maior parte apresentou um tempo seco. A gente continua vendo também aqui, né, que a maior parte das chuvas que estão ocorrendo no país mais significativas, elas estão mais concentradas realmente no extremo norte da região norte. Principalmente porque isso aconteceu. O que a gente viu, né, durante essa semana foi o avanço desse sistema frontal mais oceânico. Ele formou realmente muita chuva sobre o oceano, porém ele conseguiu interagir um pouco aqui com a costa leste do Brasil. Com isso, ele ajudou na tentativa de formação dessa zona de convergência. Ela não chegou a se formar, porém a gente vê aqui esses totais pluviométricos, principalmente pela passagem, né, desse sistema mais na costa e também mais um pouco aqui no interior do continente. Olhando o que o modelo, né, do IMET e o Cosmo está prevendo para os próximos 7 dias, nós vemos que toda essa região que vai desde o semiárido nordestino até a região sul deve apresentar um tempo seco mais bem definido, principalmente pela atuação daquele sistema de alta pressão em médios níveis. Né? A gente tem as frentes aqui, ó, elas chegam próximo ao país, elas tentam avançar sobre a região sul, porém esse sistema de alta pressão acaba ajudando a essas frentes terem uma componente mais sobre o oceano. Então você tem uma formação de chuva na costa e essa chuva não chega a adentrar aqui o continente, por exemplo, e atuar na região central. Com isso você tem uma divisão, né, clara entre a questão da chuva no país. O extremo norte da América do Sul e também aqui no norte do país, avançando um pouco sobre Maranhão, Piauí, chegando aqui também no norte do Nordeste, continua apresentando um tempo mais chuvoso nos próximos dias. Costa leste do Nordeste também deve apresentar bons totais pluviométricos, porém essa região aqui do semiárido nordestino, né, que é mais próximo à costa leste do país, e também aqui as regiões sudeste, parte do centro-oeste e a região sul, apresentando tempo seco para os próximos 7 dias. Porém, lá para o dia, por exemplo, 17, 18, a gente já vê que nesse sistema de alta pressão em médios níveis ele desaparece e aparentemente começa a voltar aqui a formar uma chuva sobre a região sul, que nesse primeiro momento pode ser não muito significativa, porque a gente não tem a passagem de nenhum sistema frontal para ajudar, por exemplo, no desenvolvimento dessa convecção. Porém, pode ser que lá no final do mês, a gente já vai ver nos dados do CGFS, né? A gente tem nesse primeiro momento o rompimento dessa barreira dessa alta, depois a gente vai ter a entrada de várias frentes e com isso a gente pode ter aí a volta das chuvas na região sul, mas como daqui para o final do mês vai continuar bem seco, né? Principalmente nessa faixa aqui desde o semiárido nordestino até a região sul do país, então
Essas chuvas que ocorrerem vai servir mais para molhar um pouco o solo do que em si para gerar grandes vazões e, por exemplo, aumentar bem a energia natural fluente da região sul ou da região sudeste, mas acompanhar para ver realmente qual vai ser a tendência, né, o que vai acontecer. Olhando agora ao campo de pressão atmosférica em baixos níveis, a gente vê que tem algumas frentes se formando aqui próximo, né, à região sul, principalmente alguns ciclones se formando aqui na costa da região sul e sudeste do país, porém eles não conseguem avançar em direção à região equatorial, eles avançam, porém mais com a componente de oeste para leste, então eles avançam mais em direção à África do que em si à linha do Equador. E com isso você tem as frentes avançando, mas elas avançam mais sobre o oceano. Então você tem uma interação maior das frentes com as chuvas na costa do que em si interior do continente. E com isso você ainda continua mantendo o tempo seco. Pelo menos aí por mais 10 dias. E observando agora a altura geopotencial, na região aqui mais central do país, nós não vemos nenhum geopotencial acima de 5,90. Às vezes aparece aqui um 588 com o núcleo mais fechado, porém ele não permanece por muito tempo, não se intensifica, mostrando que a tendência é que até o final do mês de abril não tenhamos nenhuma atuação, por exemplo, de um bloqueio atmosférico. Observando agora a previsão do modelo GFS, a gente vê claramente aqui o avanço da frente, ela chega a atuar aqui na costa da Bahia, porém tem uma outra frente que entra lá para o dia 18 e dia 19, também traz chuvas para a região nordeste, mas ela passa rapidamente sobre o sudeste e sobre a região sul. E lá para o dia 27 a gente tem, né, a tendência da formação de uma zona ali de convergência fraca, não tão significativa, entre aqui, pegando bem na região da Amazônia e formando aqui, ó, ao que parece ser uma pequena zona de convergência, pegando bem aqui o norte de Minas e da Bahia, porém, como a gente já está indo, né, para o período seco nessa região mais central do país, o que ocorre é que essas chuvas já não devem ser tão significativas a ponto de mexer muito com a ilha. Então a gente vê claramente que com a saída desse sistema de alta pressão, a tendência é que nós tenhamos um avanço cada vez mais de frentes. Agora, por outro lado, a gente não, apesar de não ter uma chuva aí bem formada e bem forte, o que acontece é que quando tem esses avanços desses sistemas, provavelmente ele tem incursão aqui, ó, de uma massa de ar mais fria. Então as temperaturas devem cair um pouco toda vez que a gente tem a atuação de um sistema frontal desse tipo. Porém, né, tanto na aproximação dele, como um tempo depois que a massa de ar frio avança, volta a ter aqui anomalias de temperaturas positivas, indicando que a gente deve ter uma boa sequência aí de ondas de calor. Então a gente tem aí a atuação do sistema frontal, depois vem uma onda de frio, logo após forma-se aí um avanço de onda do calor e assim vai sucessivamente, e a gente tem essa mudança de semana a semana. Mas acompanhar para ver o que realmente vai acontecer. Observando agora o armazenamento de água no solo, não tivemos grandes mudanças. A gente viu ontem que estava caindo armazenamentos nessa região aqui, né, que vai desde o nordeste brasileiro semiárido até a região sul, e esse padrão se mantém dessa queda mais acentuada ao longo dos próximos dias, e a manutenção do estado aqui do armazenamento de água no solo, mais aqui para a região norte e parte da região centro-oeste do país. Então o que nós vemos? Quadrilátero dos reservatórios, bacias de Serra da Mesa, Três Marias, Paranaíba Grande. Também essa slide não está mudando muito, né? E as bacias do Xingu e Tocantins apresentando redução de chuvas. Quadrilátero dos reservatórios, a gente nota mais claramente essa redução com a redução das vazões. Bacias do Xingu e do Tocantins, a gente tem essa redução das chuvas, mas como a bacia é muito grande, ainda tem a incidência dessa água que vai chegar em Belo Monte e Tucuruí. Então a gente já nota uma diminuição, mas nada tão significativo por enquanto. Mas quando a gente tiver uma queda mais acentuada, aí sim a gente vai perceber que as vazões vão cair cada vez gradativamente mais e mais forte. Região sul, tempo seco, diminuição das vazões nos próximos dias, mas como já está chegando no estado aí onde as vazões já estão no seu limite mínimo, né? Então a gente deve ter uma queda, mas não tão acentuada.
Então vai continuar caindo mais pouco a cada dia. Até porque já não tem mais água, por exemplo, no solo, né? Já está saindo o resto de água que tem. Então já não deve ter tanta mudança no comportamento, uma queda mais acentuada dessas vazões. Madeira ainda está apresentando destaque porque está chovendo bem no norte da Bolívia, ali centro-norte da Bolívia, e essa água vai chegar lá. E o que a gente observa, ou um aumento fago gradativo, ou a manutenção das vazões no rio Madeira, lá principalmente em Jirau e Santo Antônio. Observando agora o que os modelos de ONS estão prevendo, tanto o modelo SMWF como o ETA e o GEFS mostram aquele mesmo padrão do modelo Cosmo do IMET. Entre a região sul, parte do sudeste e sudeste, chegando aqui a atuar sobre o semiárido nordestino, tempo seco bem estabelecido, deve ocorrer uma chuva, mas nada tão significativa, e as chuvas ainda se concentrando mais ao norte do país, principalmente sobre a região norte e aqui sobre o norte e no nordeste. E a tendência é que o modelo ETA 40 e o GEFS converjam, né, aqui para a região mais próxima da previsão do SMWF, ok? Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.